O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de fazer uma correlação entre a primeira leitura de hoje e o Evangelho. Na primeira leitura, retirada da segunda carta, do segundo livro dos Reis, nós vemos a assunção de Elias. Isto é, Elias que é elevado, que é levado para os céus numa carruagem, né, de fogo. Diz aqui que quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. O Senhor disse que iria levar, que iria tomar Elias consigo, para si. Então Elias, ele se encaminha para o local onde isso aconteceria, e Eliseu vai com ele. E diz aqui, a leitura de hoje, capítulo 2, versículo 1, depois já passa para o versículo 6. Mas se nós pegarmos desde, os primeiros versículos, 1º, 2º, 3º, nós iremos ver aqui, que diz então, que Elias e Eliseu partiram, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho a Betel. E Eliseu respondeu: crê em Deus Pai. Não foi bem assim que Eliseu respondeu, mas Eliseu disse: de jeito nenhum, pela tua vida, não te deixarei. Por Deus, não te deixarei. E insistiu em ficar do lado de Elias e ir com ele para o local onde ele seria levado aos céus. É interessante aqui, meus santos, este desejo de discrição.
Elias sabia que haveria uma teofania, uma manifestação de Deus. Elias sabia que uma grande graça lhe seria concedida. E Elias sabia que essas coisas devem ser vividas no escondimento, na discrição, na intimidade com Deus, e não diante de plateia. Então Elias não queria, mas Eliseu insistiu, disse: crê em Deus Pai, não te deixo ir sozinho não, eu vou contigo. E diz então que eles continuaram, desceram a Betel, e a comunidade de profetas de Betel saiu para receber Eliseu. Então assim, imagine, ele sai, chega a Betel, né? Chegam Elias e Eliseu a Betel. Os profetas de Betel vêm ao encontro de Elias e de Eliseu e dizem: estais sabendo que hoje o Senhor irá te deixar sem chefe e sem mestre? Isto é, estais sabendo que hoje Elias será levado? E Eliseu responde: claro que sei, mas cala a boca. Claro que sei, mas calai-vos. Fiquem calados. E diz então, versículo 3: Elias disse a Eliseu, de novo, segunda vez agora: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho a Jericó. A primeira vez é: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho a Betel. Eliseu disse: não, eu vou contigo. Agora a segunda vez: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho a Jericó. E aí agora Eliseu responde: misericórdia, por Deus, por tua vida, não te deixarei. É porque não está escrito, mas ele disse isso: não te deixarei, eu vou contigo. Chegaram a Jericó, e a comunidade de profetas de Jericó aproximou-se de Eliseu e disseram-lhe: estás sabendo que hoje o Senhor irá te deixar sem chefe e sem mestre? E Eliseu responde: claro que sei, calai-vos. Que é calado, eu estou sabendo. Elias disse então a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho até o Jordão. É uma procissão, entendeu? Então Elias agora diz a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me envia sozinho até o Jordão. E Eliseu responde: por Deus, por tua vida, não te deixarei, eu vou contigo, de jeito nenhum. E os dois continuaram caminhando. Também partiram 50 homens, percebe que é uma procissão. 50 homens da comunidade dos profetas, que pararam diante deles a certa distância. Os dois se detiveram junto ao Jordão, e Elias tomou seu manto, o enrolou, bateu na água, e a água se dividiu pelo meio, e assim ambos, Elias e Eliseu, passaram a pé enxuto. Enquanto atravessavam o rio, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres, antes que eu me afaste do teu lado. E aqui, meus santos, é a grande pergunta: o que é que nós queremos? O que é que existe no nosso coração? O que é que de verdade? Imagine se de súbito, de imediato, essa pergunta lhe fosse feita. O que é que viria de imediato à sua mente? Peça o que você quiser. O que você quer? Entende? Você vai dizer: ah, padre, eu quero tantas coisas. Não tenha dúvida que aquilo no qual você pensa várias vezes durante o dia é aquilo que deseja o seu coração. Então assim, aquilo em que você tem pensado, aquilo que tem povoado os seus pensamentos, aquilo que tem ocupado o seu coração, é isso o que de fato você deseja.
Mesmo que você diga, eu gostaria de, quem sabe, desejar a santidade, eu gostaria de desejar o céu. Mas a pergunta é, mas o que de verdade você deseja? O que é que tem ocupado o seu coração? Espero, meus santos, que sejam coisas boas, coisas santas e lícitas. Pois bem, quando Elias perguntou isso a Eliseu, Eliseu não pensou duas vezes e disse, eu quero 2/3 do teu espírito. A tradução que nós encontramos no livro litúrgico é uma porção dobrada do teu espírito. Mas também nós iremos encontrar em outras traduções essa afirmação: deixa-me em herança 2/3 do teu espírito. E Elias disse, pois bem, se você me vir sendo levado por Deus, isso lhe será concedido. Se não, isso não lhe será concedido. E Eliseu viu, os cavalos e a carruagem de fogo, e Elias entrando na carruagem e sendo levado ao céu. Pois bem, mas eu falei no início da homilia que eu gostaria de fazer uma correlação, uma ligação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje. E nós vimos aqui que por 3 vezes Elias quer viver no escondimento aquela grande graça que a ele será concedida. Meus irmãos, isto é um princípio espiritual muito importante. Isto é, as graças de Deus, com raríssimas exceções, elas são vividas na intimidade. Elas são vividas no escondimento e não propagando para todo mundo. Deus está fazendo isso comigo, Deus está me concedendo essas graças, eu estou evoluindo na santidade, eu estou fazendo penitência, eu estou evoluindo na santidade, eu estou me desapegando dos meus bens, porque eu estou evoluindo na santidade, eu estou tendo tantas horas de oração, eu rezo e eu nem sou perturbado, eu consigo rezar. E aí você sai propagando, dizendo isso para todo mundo, e o diabo vai colocando no seu coração vaidade. Isto é, já que você não cai nos pecados rasteiros, ele coloca no seu coração vaidade por aquelas obras aparentemente espirituais que você tem praticado. É por isso então que Jesus diz no evangelho de hoje, esse evangelho é o evangelho que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, para nos preparar, para nos dar o espírito com que nós devemos praticar as nossas penitências. Quando Jesus diz, ficai atentos, cuidado para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por ele. Por isso, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando você rezar, você vai rezar no quarto, escondido. Quando você fizer jejum, você não vai ficar com a cara triste, você vai perfumar a cabeça, isto é, você vai fazer as coisas boas e as coisas corretas apenas por causa de Deus e não para ser visto pelos homens. E você vai até mesmo se esconder, porque você sabe que enquanto você não for de verdade um grande santo, você sempre será tentado a cair na vaidade. Isto é, a dizer, nossa, como eu sou melhor do que ele, do que ela, porque eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, eu rezo o terço, eu vou à missa todos os dias. E aí, meus santos, aquilo que até então deveria ser virtude e um caminho de aproximação com Deus, aquilo se torna um caminho de afastamento de nosso Senhor, porque nada desagrada mais a nosso Senhor do que um coração hipócrita.
Por quê? Porque tudo que nós fazemos de bom, nós devemos fazer por quê? Porque nós queremos nos configurar a nosso Senhor e não roubar a sua glória. Mas quando nós começamos a posar de santos diante dos homens, começamos a posar de santos diante de Deus, achando que nós somos alguma coisa diante dele, nós perdemos aquilo que agrada e que enternece o coração de Deus. Nós perdemos a graça de viver diante dele como pequeninos, como crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, então, olhando para o exemplo de Elias, que queria viver aquele grande momento da sua vida no escondimento, e deixando-nos formar pelo evangelho de hoje, peçamos a Deus este espírito de humildade. Isto é, você vai e você deve fazer caridade. Você vai e você deve investir na sua vida de oração. Você vai e você deve fazer penitência, mas sempre sabendo que tudo de bom que você faz é graça de Deus na sua vida, é graça de Deus no seu coração. Sou o que sou, graças à graça de Deus. E quando vier a tentação de você se achar melhor do que alguém, de você se humilhar na presença de Deus e reconhecer que tudo aquilo de bom que existe em você é pura graça de Deus, é gratuidade de Deus. E ao mesmo tempo, naquilo que de você depender, viver tudo isso no escondimento. É claro que existem coisas que serão vistas. E quando forem vistas, se forem atitudes verdadeiramente santas, nós iremos experimentar aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas se você viver com espírito verdadeiramente evangélico, a glória será dada a Deus. Você vai viver como São João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas se você viver com espírito de vaidade, com espírito estranho a nosso Senhor, você vai exigir que o pagamento seja dado a você, que a glória seja direcionada a você. E aí, você, neste mundo, já recebeu a sua recompensa. Não receberá aquela recompensa que verdadeiramente importa. Que cada um aqui então, meus santos, neste dia, se analise. Com que espírito você tem praticado as boas obras? Com que espírito, com que postura você tem olhado para as pessoas pecadoras? Isto é, elas são miseráveis e eu sou muito melhor do que elas, que afinal de contas eu faço isto, isso e aquilo. Qual tem sido a sua atitude quando faz o bem? Você de alguma maneira se esforça para que os outros saibam aquilo de bom que você tem feito e fica até enraivecida quando você não é reconhecido pelas coisas boas por você feitas? Essa tem sido a sua postura? Você faz o bem, aí você de alguma maneira você tem que mostrar para que outros saibam. Ou você faz o bem e quando não elogiam, não agradecem, você fica emburrada. Você está buscando a sua recompensa aqui neste mundo. Você está se expondo ao espírito de vaidade. Você está destruindo tudo aquilo que poderia ser belo e santo. E um caminho de santidade, de santificação, você está transformando aquilo em caminho de perdição. Porque, repito, nada é mais desagradável a Deus do que um coração orgulhoso, vaidoso, hipócrita. Que Santo Elias interceda por nós, para que nós vivamos na nossa vida um verdadeiro espírito
de escondimento e humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.